Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Deixa de bobeira, deixa de bobagem. Já virou quinta vitória consecutiva do Glorioso para cima do Fluminense. Noite linda ontem no estádio Newton Santos. A torcida do Botafogo deu um show na vitória por 1-0 do Fogão no clássico vovô. O gol foi marcado por Bastos. O Fluminense tem que sair satisfeito, porque o Botafogo deveria ter goleado o adversário na noite de ontem. Só o Júnior Santos teve duas chances claríssimas e não conseguiu fazer os gols, sem contar outras jogadas nas quais o atacante alvinegro esteve envolvido e o Botafogo também com muitas finalizações, cruzamentos por baixo que foram interceptados pelos defensores do adversário. O Botafogo amassou o Fluminense do primeiro ao último segundo de jogo e deveria ter goleado a equipe treinada por Fernando Diniz. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial, completa, pós-jogo. Galera, o Botafogo entrou em campo com o goleiro John, na lateral direita o Damian Soares, que jogou muito. Na zaga, uma mudança, o Bastos foi para o lado direito, com o Alexander Barbosa entrando no lado esquerdo da zaga. Lucas Alter ficou no banco de reservas. Tivemos o Cuiabano na lateral esquerda. Na linha do meio campo, Luiz Henrique pela direita, por dentro, Marlon Freitas e Gregory, e mais aberto pela esquerda, o Tietê, que por vezes entrava também, trabalhava como um meio campista por dentro, mas ele tomou conta do lado esquerdo, ele conseguiu marcar e jogar, e assim foi importante em roubada de bola do Botafogo no campo ofensivo, assim foi importante com lançamento longo para o Júnior Santos, como também foi importante por dentro com lançamento longo para o mesmo Júnior Santos. O Tietê vai ter que pedir um refrigerante, uma pizza, alguma coisa, porque o Júnior Santos não fez os gols com belíssimos passes longos do meio-campista alvinegro. Pois bem, galera, tivemos o Júnior Santos como segundo atacante, Tiquinho Soares como centroavante. Então, uma estrutura de 4-4-2, com duas linhas de 4, o Júnior Santos e o Tiquinho mais à frente. Fluminense naquele 4-2-3-1, com o goleiro Fábio, na lateral direito Samuel Xavier, na zaga o Marlon ao lado do Manuel, o Marcelo na lateral esquerda, inicialmente no meio campo Martinelli e Lima com Paulo Henrique Ganso como um meia. Por um lado, o Marquinhos Cano, centroavante, e o John Kennedy pelo outro lado. O Botafogo, eu disse, desde o primeiro segundo, tomou conta da partida, galera. Com poucos segundos de jogo, Luiz Henrique já estava finalizando. Ele que ontem jogou com muita disposição, muita vontade. E aos 4 minutos, com uma roubada no campo ofensivo, o Gregory deixou o Júnior Santos em ótima condição para deixar o Tietê em ótima condição também. O Tietê livre, frente à meta do goleiro Fábio. Mas o Júnior Santos deu uma enfeitada e trabalhou pelo lado direito com o Luiz Henrique, que com qualidade conseguiu encontrar o Tietê, que escorou de cabeça para o Tiquinho chutar, mas a defesa do Fluminense conseguiu desviar escanteio para o Glorioso. Então nós vamos entender que o Botafogo treinou bastante, o técnico Arthur Jorge falou sobre isso na coletiva, identificou todas as brechas dadas pelo Fluminense, conseguiu marcar alto o Fogão em alguns momentos, o Botafogo conseguiu roubar bolas no campo ofensivo, em outros momentos o Botafogo, como eu disse aqui nas análises de pré-jogo, em vídeo, em live, Botafogo então fez lançamentos mais longos, marcou um bloco um pouco mais baixo, explorou a velocidade principalmente do Júnior Santos. Então, aos 4 minutos, essa possibilidade com a roubada no campo ofensivo por parte do Gregory, Júnior Santos não conseguiu desenvolver a jogada da melhor maneira, mesmo assim Luiz Henrique cruzou, o Tietê escorou e o Tiquinho estou com perigo, a bola foi desviada. Aos 7, talvez por isso, o Alexander Barbosa tenha entrado também, um lançamento longo do Barbosa, que errou alguns, mas acertou esse no peito do Júnior Santos, entre os zagueiros do Fluminense. O Júnior Santos ajeitou, ali era um lance mais difícil, ele conseguiu finalizar cruzado com a perna esquerda, mas para fora.
Aos 18 minutos, galera, o Botafogo estava ocupando a zona ofensiva na marcação, com o Tietê bem aberto pelo lado esquerdo, com o Marlon Freitas ligadinho lá na frente, o Tiquinho também auxiliando, o Ganso, por isso errou o passe, o Marlon Freitas ficou com a bola e rapidamente ligou com o Júnior Santos dentro da área, ele finalizou, mas o Fábio fez uma defesaça. Então, com a marcação-pressão, como também foi dito aqui no canal Fabiano Bandeira, o Botafogo teve outra chance perigosíssima com participação do Júnior Santos. E o Tietê marcando lá em cima pelo lado esquerdo. Bolão do Marlon para o segundo atacante do Fogão. O Fábio fez a defesa. Aos 23, o Marlon Freitas, que estava lá na frente, aos 18, estava lá atrás pelo lado direito do campo para marcar, roubar a bola e dar o passe para o Tiquinho fazer o pivô na intermediária defensiva. Então o Tiquinho deu o passe para trás, o Tietê deu um lançamento belíssimo, Júnior Santos ganhou à frente dos defensores do Fluminense, conduziu a bola e frente ao Fábio escolheu o canto, chutou na trave. Não pode perder. O Júnior Santos tem qualidade, vem jogando muito a camisa do Fogão, é muito querido, ontem não foi vaiado, muito pelo contrário, a torcida apoiou o Júnior Santos, mas ele não pode perder aquela chance. Detalhe, galera, aos 10 do primeiro tempo, o Martinelli entrou por cima, poderia ter quebrado a perna do Gregory e deveria ter sido expulso. O árbitro não deu, trabalhou apenas com o amarelo. O VAR não chamou, então continuamos no 11 contra 11. Botafogo no 11 contra 11 poderia ter vencido por 4, 5, 6-0. Se o Martinelli tivesse sido expulso, muito provavelmente o Botafogo teria vencido, porque finalizou 19 vezes, fora os cruzamentos por baixo, bolas cortadas pela zaga, até mesmo pelo goleiro Fábio. Com um a mais, o Botafogo ia finalizar muito mais, ia chegar muito mais, poderia golear, mesmo com o pé, por exemplo, do Júnior Santos não estando no melhor dia. O árbitro não expulsou. O Botafogo reclamou, mas também não ficou se lamentando e foi para o jogo. Tivemos outras possibilidades, cruzamentos por baixo, escanteios, uma bola que o Marcelo passou errado, então o Tiquinho Soares conseguiu interceptar e dar um passe para o Cuiabano, que finalizou fraco para a defesa do Fábio. O Botafogo começou o primeiro tempo amassando, terminou o primeiro tempo amassando o Fluminense. 0-0 injusto, mas tem que fazer o gol. Tem chance? Tem que fazer o gol. Veio a segunda etapa, pouca coisa mudou, o Botafogo continuou em cima do Fluminense, tivemos algumas possibilidades, cruzamento por baixo também, aos 9 minutos, por exemplo, o Júnior Santos recebeu do Marlon Freitas em ótima condição, foi cruzar por baixo para o Tiquinho Soares e o Samuel Xavier chegou no último momento, cortando para escanteio. Aos 11, lançamento, Luiz Henrique dominou, mas abriu bem a bola, brincou com o Marcelo, driblou tranquilamente, driblou outro adversário, finalizou muito bem no canto direito, o Fábio tirou, quer dizer, o Botafogo pressionava o Fluminense de várias maneiras. Depois tivemos o Cuiabano também chutando por baixo, o Fábio cortando, numa dessas, Júnior Santos pela direita fez a ligação com o Tiquinho, que estava por dentro, o Tiquinho deu um passe para o Cuiabano, que cruzou forte, o Júnior Santos chegaria, não poderia perder aquele gol, mas cortaram a bola. Antes de falar do escanteio, é interessante dizer que numa dessas do Cuiabano, o Tiquinho deu um passe de calcanhar para ele e ele cruzou para dentro, deixando a defesa muito preocupada. O Tiquinho joga muita bola, galera. Ontem, o Tiquinho Soares sofreu 5 faltas. Ele tomou um cartão amarelo, o Fluminense fez rodízio de faltas e ninguém tomou cartão amarelo batendo no Tiquinho. Foram 14 faltas cometidas pelo Fluminense, 5 no Tiquinho Soares. Um absurdo. E ninguém tomou o cartão amarelo por isso. O centroavante do Botafogo que saiu com um cartão. 14 escanteios para o Botafogo. O Botafogo bateu 13 escanteios, diversas jogadas ensaiadas. E no 14º, último escanteio para o Botafogo no jogo, o Damian Soares, que jogou uma barbaridade e aos 36 anos, estava aos 45 minutos da segunda etapa correndo para fazer cobertura, bateu o escanteio aos 20, muito bem, colocou a bola na cabeça do excelente zagueiro angolano Bastos. Ninguém joga meia década na Lazio à toa. O Bastos está jogando muito e subiu para fazer o primeiro e único gol do Fogão, que deveria ter goleado o adversário de ontem à noite. Ele cabeceou no canto esquerdo do Fábio, que nada pôde fazer. 1-0 para o glorioso e colossal Botafogo de Futebol e Regatas.
Vieram as trocas do Diniz, começou a abrir o time, começou a tirar zagueiro, botar ponta, atacante, botar meio campo, tirar defensor, tirou lateral direito também, trouxe o Marquinhos, que é um ponta, para lateral. O Diniz começou a abrir o time do Fluminense. E o técnico Arthur Jorge fez ontem 3 substituições. Na primeira, ele tirou o Tiquinho Soares e colocou o Romero. Tivemos John no gol, Damian Soares na lateral direita, Bastos e Barbosa na zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Gregory. Luiz Henrique na direita, Romero por dentro, Marlon Freitas, Tietê, Júnior Santos. Veio a segunda troca, entrou o menino Yarlen. Linha de defesa, Gregory, Yarlen, Romero, Marlon Freitas, Tietê, Júnior Santos. Yarlen entrou no lugar do Luiz Henrique, que saiu aplaudido, foi bem taticamente ontem o Luiz Henrique, bem tecnicamente. O Luiz Henrique desarmou 3 vezes na partida de ontem, já tinha desarmado muito contra o Corinthians também. Evolui com a camisa do Glorioso. Falando em desarmes, Damian Soares, 6 desarmes. Completou pelo menos 10 ações defensivas. Cuiabano, 6 desarmes. A diferença é que o Damian tomou apenas um drible, o Cuiabano tomou 3 dribles. Mas o Cuiabano completou pelo menos 12 ações defensivas. Os laterais do Botafogo. O Damian ontem me encantou também porque, além de tudo, sabe mexer com o adversário que fica nervoso. O garoto lá do Fluminense entrou, ficou tenso com o grito do Damian Soares. Muito bom jogador, o uruguaio. Ninguém joga tanto tempo em La Liga à toa. Pois bem, galera, então tivemos essa formatação. E mais pra frente a entrada do Patrick de Paula no lugar do Tietê. Patrick foi fazer a extremidade pela esquerda? Não. Naquele momento o Fluminense já se lançava muito. O Botafogo ficou numa espécie de 4-2-3-1 com Marlon e Gregory como volantes. O Marlon descendo na linha. Não que ele não tivesse também ocupado espaços num bloco mais baixo anteriormente, mas o Botafogo teve então o John, os 2 laterais e os 2 zagueiros, Marlon Freitas e Gregory, e o Patrick de Paula como um meia mais adiantado. E aí nós tivemos pela direita o Romero e pela esquerda o Yarlen. O Arthur Jorge conversou bastante para o garoto segurar lá pelo outro lado o Júnior Santos mais adiantado. Interessante é que o Yarlen praticamente não tocou na bola no jogo de ontem. E é assim que aprende. Qualidade a gente sabe que o garoto tem e pode desenvolver. Habilidade o garoto tem e pode desenvolver. Só que ele está aprendendo também a parte tática do jogo em circunstâncias importantíssimas. Era o Botafogo vencendo o Fluminense por 1-0 no Newton Santos, contra uma equipe qualificada tecnicamente, que mesmo desorganizada, tentaria atacar o Glorioso, com Douglas Costa, com Renato Augusto em campo, com John Kennedy. O Fluminense é um time chato, então o Botafogo poderia ter problemas, só que o garoto entrou e foi lá para o lado esquerdo ajudar o Cuiabano, ajudar o sistema defensivo. Aqui tivemos o Romero, muito importante numa bola que todo mundo esperava alguém zerando de cabeça. O Romero botou no peito, botou no chão, deu o passe para trás, aí o Damian zerou, mas também o Romero não participou com bola praticamente, foi importante taticamente. Patrick de Paula, mesma coisa. Pouco pegou na bola, disputou bola de cabeça, mas o Botafogo se organizou defensivamente nesse 4-2-3-1, que obviamente virava um 4-5-1 em muitos momentos, e o Fogão conseguia se segurar. O Fluminense não trazia tantos perigos assim. Pelo contrário, antes da saída do Tietê, aos 40 do segundo tempo, o Fluminense tentava atacar pelo lado direito do ataque deles, lado esquerdo da nossa defesa. O Tietê roubou a bola, observou a movimentação do Júnior Santos e deu mais um belíssimo lançamento. Tietê mais uma vez pelo lado esquerdo. Júnior Santos ganhou da zaga, que naquele momento era formada por Martinelli e Marlon. Chegou à área adversária, o Fábio caiu e o Júnior Santos pegou muito mal na bola que saiu. Gol perdido, claríssimo. Lembrei do gol do Carlos Alberto ano passado. O Botafogo jogava bem mais que o Vasco. Fez 1-0 com o Luiz Henrique. O Carlos Alberto recebeu do Kaique. Entrou, passou pelo adversário, atropelou praticamente o rival vascaíno e conseguiu tirar na bochecha da rede do outro lado. Fez 2-0. E ontem o Botafogo jogou muito mais do que tinha jogado contra o Vasco no primeiro turno do ano passado, no Newton Santos, o que já tinha sido uma ótima partida sob o comando do Caçapa.
O Júnior Santos poderia ter feito aquele gol e deveria ter feito. Perdemos gols claríssimos contra o Corinthians, Marlon Freitas, Júnior Santos, Savarino. E ontem perdemos gols claríssimos contra o Fluminense, Júnior Santos. Mas a atuação da equipe, a desenvoltura, a força, deu gosto, realmente. Parabéns ao Arthur Jorge e a toda a equipe do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Fisicamente a equipe evolui, já dá para perceber uma evolução física. Tivemos uma parada importante. Jogamos contra o Corinthians no dia 1º, contra o Fluminense no dia 11. Descanso, preparação, aquilo que a gente fala, aquilo que é pedido. Não à toa o Luiz Henrique evolui, não à toa o Botafogo consegue marcar em grande parte do tempo lá na frente e consegue explodir também em velocidade quando o bloco está mais baixo. É um time que evolui fisicamente, taticamente, tecnicamente e, claro, mentalmente. É importante que o Botafogo siga com tranquilidade, pés no chão. O Arthur Jorge falou muito sobre isso na coletiva. Mas ontem, um grande jogo do glorioso Botafogo de futebol e regatas, que agora volta a campo no próximo domingo às 18h30 contra o Grêmio, em Cariacica, no Espírito Santo. Eu te espero aqui hoje às 15h30 para a redação do Bandeira ao vivo. Vamos falar muito sobre a belíssima vitória do Fogão, a 5ª seguida para cima do Fluminense. Peço também que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 51 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!